Assim concluímos a fase das sustentações orais. Tenho agora a honra de passar a palavra ao eminente ministro relator, ministro Sérgio Banhos, para o voto. Senhor presidente, renovo os cumprimentos à Corte e também parabenizo os ilustres advogados, doutora Roberta Rangel, doutor Tasso de Tassis, doutor Gustavo Severo, pela excelência das sustentações manifestadas da tribuna. Cuida-se, senhor presidente, de recurso ordinário interposto por Thalisson Barbosa Costa, deputado estadual eleito em 2018, e Valmir dos Santos Costa, prefeito do município de Itabaiana, em desfavor de acórdão do Regional Sergipano, que julgou improcedentes os pedidos formulados na AIGE 0601-313 e na representação 0601-393 e, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na AIGE 0601-568-70, hora em julgamento, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral para, nos termos do artigo 22.14 da Lei Complementar 64, cassar o mandato de deputado do primeiro recorrente e decretar a inelegibilidade de ambos pelo período de 8 anos a contar da data das eleições de 2018, julgando no outro passo improcedentes as postulações relativas aos demais investigados. A Corte de Origem concluiu que ficou caracterizada a prática de abuso de poder econômico e político por meio da realização de propaganda eleitoral irregular, reconhecida em múltiplas representações eleitorais já julgadas, e por meio do uso da máquina administrativa municipal, por parte de Valmir, prefeito do município de Itabaiana, no intuito de beneficiar a candidatura de Thalisson, seu filho, ao cargo de deputado estadual. Em suas razões recursais, os recorrentes agitam 3 temas. O primeiro, uma alegada violação ao artigo 373.1 do CPC, pois não haveria provas da vinculação entre a campanha do candidato e a gestão do prefeito, a denotar o abuso do poder. Quanto a esse ponto, digo que, a partir da análise das provas constantes dos autos, verifico que a cor dos prédios e logradouros públicos do município de Itabaiana, assim como a dos uniformes escolares, publicações e eventos oficiais, é, de fato, predominantemente azul. É o que se percebe das fotos constantes da inicial, retirada dos perfis dos recorrentes e do perfil oficial da Prefeitura de Itabaiana na rede social Facebook, mediante a qual se observa alunos desfilando com uniforme azul na Semana da Pátria, praça reinaugurada para ficar na cor azul, inauguração do Sistema Municipal de Abastecimento do Povoado Buraco Fundo e perfil oficial da Prefeitura de Itabaiana na rede social Facebook, na cor azul, bem assim canteiros de avenida pintados também nessa cor. Além das imagens constantes da inicial, confirmam tal constatação as fotos que aparecem em links indicados pela Corte Regional, os quais constam do perfil oficial da Prefeitura de Itabaiana na rede social, cujo link foi indicado pelo próprio representado Valmir na sua contestação. E no voto, as folhas 38 e 39, eu transcrevo outros links no sentido do que asseverado. No caso, são 8 links relacionados a praças, escolas e outros prédios públicos com predomínio em contexto da cor azul, 6 links relativos a uniformes utilizados em ações da Prefeitura, 1 link relacionado ao uniforme escolar e 3 links referentes a publicações informativas. Desse modo, não procede, na minha compreensão, o argumento dos recorrentes que também constitui a versão relatada pelas testemunhas, pois é clara a predominância da cor azul, enquanto a bandeira e o time de futebol são representados com 3 cores. Os recorrentes também alegam que a cor azul era utilizada em gestões anteriores, a exemplo da prefeita Maria Mendonça, e que tão logo tomou posse em 2013, portanto 5 anos antes da primeira eleição do seu filho, o recorrente prefeito de Itabaiana retomou a padronização da pintura dos prédios públicos no município. Verifica-se, portanto, que os próprios recorrentes reconhecem que passaram a padronizar os bens públicos com a cor azul desde 2013. A esse respeito, anoto que o lapso temporal entre o ano de 2013 e o ano de 2018, em que o primeiro recorrente concorreu ao cargo de deputado estadual, não afasta, a meu sentir, a vinculação proposital que se fez entre a cor predominante utilizada no município e a campanha do candidato primeiro recorrente. Em relação à campanha do recorrente, os vídeos juntados com a inicial demonstram, sem sombra de dúvidas, que a cor utilizada pelo candidato foi também azul. Verifica-se, a partir de 9 vídeos devidamente identificados no voto, a realização de atos de campanha, passeatas, festas, onde fica evidente que a cor da campanha era azul.
Ademais, o segundo recorrente, em eventos de inauguração de obras do município, como da inauguração da pavimentação do povoado Carrilho, trago o número do vídeo, utilizava camisa azul e boné, na mesma cor, com 2 patos, em referência a seu filho, ao pai e filho, contendo os dizeres: depois de nós, é nós de novo, #2018. Aqui poderia se pensar que os 2 patos fariam a referência ao bingo, seria o número 22, que é o número que encabeça esse partido. Mas não, verifico, e tenho aqui a foto, que os 2 patos é o pato Donald e um dos seus sobrinhos, que eu não sei se é Luizinho, Guinho ou Zezinho. Na verdade, é uma alusão clara a pai e filho, e não simplesmente ao número 22. Pois bem, o vídeo também mostra inúmeros munícipes usando as cores da campanha, em meio a faixas e balões da mesma cor, e a reforma e ampliação da lavanderia pública, que foi pintada na cor azul, o que demonstra que o segundo recorrente utilizou eventos oficiais do município em prol da candidatura de seu filho. Ressalto que também não prospera o argumento dos recorrentes de que a cor da campanha do investigado é azul, em clara alusão à cor do Partido da República, ao qual o candidato é filiado, pois o símbolo da agremiação é azul, vermelho e branco. Ao contrário, verifica-se que a campanha eleitoral do primeiro recorrente foi inclusive denominada de Onda Azul, nome pelo qual ficou amplamente conhecida, como se percebe das fotos constantes do Facebook e dos vídeos juntados à inicial, consoante degravação de folha 41 do voto. Em sendo assim, o argumento de que a Onda Azul seria um movimento político tradicional da cidade, criado em 2012 e utilizado pela candidata a deputada estadual Maria Mendonça, não afasta a evidência de que a campanha eleitoral do primeiro recorrente ficou amplamente conhecida com essa denominação. Ademais, ficou devidamente demonstrado nos autos o esforço de vinculação da cor azul à administração municipal, à campanha eleitoral do primeiro recorrente, ao cargo de deputado estadual. Quanto aos depoimentos das testemunhas que afirmam não haver relação entre a cor azul e a campanha eleitoral, eu verifico que não estão em consonância com as demais provas dos autos. Não bastasse, em relação à afirmação das testemunhas de que as cores da cidade fazem alusão às cores do brasão e bandeira municipais, há provas, a meu sentir, suficientes que demonstram o predomínio da cor azul nas pinturas, diferentemente de tais símbolos que também ostentam outras cores. Nesse sentido, tenho como corretos os fundamentos do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, cujo trecho peço vênia para a leitura sumariada. Diz o MP: vale anotar, ainda no ponto, que a parcela dos testemunhos que afirma não haver relação causal entre o uso da cor azul e a campanha é absolutamente desprovida de credibilidade. A narrativa, além de contrariar os documentos disponíveis nos autos, como se procurou demonstrar, expõe a adoção de um argumento padrão e artificial, construído previamente pela defesa. Isso porque, mesmo antes de serem questionadas acerca da cor oficial da cidade, as testemunhas se referiam automaticamente ao brasão e à bandeira municipais, objetivando com isso impor a versão de que neles há mais de um matiz. Entretanto, ao serem indagadas a respeito da prevalência do azul, nada sabiam dizer. Na realidade, a alegação de que há outras cores na bandeira oficial do município apenas reforça o desvio de finalidade, já que comprova que os bens públicos foram de fato pintados de azul, com o objetivo de os vincular à gestão do então prefeito e, por consecutivo, à campanha eleitoral de seu filho. Além disso, prossigo eu, os vídeos apresentados juntamente com a inicial comprovam que o então candidato Thalisson utilizava em campanha o nome Thalisson de Valmir e que o prefeito municipal participava ostensivamente de atos de campanha do filho, pedindo votos em seu favor. Destaco, nesse sentido, passagem do acórdão da Corte Regional que apontou precisamente os trechos dos vídeos em que tal participação ficou evidente. Eu vou me abster da leitura, já foi referido aqui, são algumas gravações que tem Valmir como o principal interlocutor, outras de terceiros, mas que, no fundo, trazem exatamente essa narrativa de vinculação do pai com o filho, inclusive no slogan que fala: é da terra do trabalho, aprendeu desde menino, nas pegadas do seu pai, Valmir de Francisquinho, meu deputado estadual é Thalisson, anote aí, tá, e etc. Prossegue o relator dizendo que esses vídeos comprovam que a situação, circunstância de cunho público e notório para a sociedade sergipana, então era fato público e notório para a sociedade sergipana, para além de um mero argumento de campanha,
tornou-se o principal instrumento da campanha do candidato Talisson, além do prefeito investigado pai ter se colocado como principal cabo eleitoral do candidato investigado filho. Os autos evidenciaram que a pretensão da campanha era incutir na mente dos eleitores que votar no filho novato seria o mesmo que dar o aval ao trabalho do prefeito Valmir de Francisquinho. Observa-se, portanto, que o prefeito municipal era protagonista da campanha do filho, a qual utilizava o slogan tal pai, tal filho, pedindo votos em seu favor e procurando sempre veicular a imagem, a mensagem de que ele iria dar continuidade ao seu bom trabalho. Registro, ademais, que esse tribunal já se pronunciou sobre questão em caso similar, em que se considerou que a utilização de cores da campanha eleitoral da candidata à reeleição do cargo de prefeito, Rosinha Garotinho, em postes e sinalização de trânsito no município respectivo, configurou a prática de conduta vedada. Eu me refiro ao RESP 953, relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Essa Corte também já reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada por meio da associação de cores utilizadas na campanha, e eu cito, no caso, o acórdão lavrado no agravo regimental no RESP 460 da relatoria do ministro Henrique Neves. Anoto ainda, como já foi dito, lembrado da tribuna, que na sessão de 21 de nove de 2021, essa Corte analisou fato similar, também relativo às eleições estaduais de 2018, no julgamento conjunto de 2 ROs, que cito o número, de minha relatoria, os quais foram interpostos nos autos de AGES por abuso de poder político e econômico, ajuizadas em face, respectivamente, de deputada estadual eleita e de ex-prefeito do município de Tobias Barreto, município também do estado de Sergipe. Naquele caso, um dos fatos apurados nas AGES citadas, e que também ficou conhecida como Onda Azul, consistiu na similitude entre as logomarcas do município de Tobias Barreto e da campanha com utilização simultânea da mesma cor. Na ocasião, esse tribunal decidiu por maioria, nesse ponto, que houve a prática de abuso de poder político na ostensiva utilização simultânea na cor azul pelo primeiro recorrente, durante a campanha da segunda recorrente, potencializando a associação entre ambos e a administração local, mediante a pintura de bens públicos do município, especialmente durante o período eleitoral. Consignou ainda que a constatação de que muitos logradouros públicos expunham as cores da campanha eleitoral representou a gravidade da conduta, configurando uma vantagem eleitoral indevida, antecipada e duradoura em favor do recorrente. Vale recordar que ficaram vencidos no ponto os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, por entenderem que a cor azul era a cor oficial do município há alguns anos, razão pela qual, segundo suas excelências, tal fato não teria gravidade suficiente, naquele caso, para afetar a lisura do pleito. No ponto, e aqui eu saliento, por oportuno, insisto numa importante distinção entre os casos. No caso concreto, e como já dito, não se discute simplesmente o fato consistente no uso de determinada cor preponderante de uma administração pública municipal e sua correlação com a cor utilizada na campanha de um candidato a deputado estadual. O caso demonstra-se mais complexo a meu sentir. Além dessa noticiada padronização de bens e serviços públicos, com o uso da cor, a Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe, a partir do procedimento preparatório eleitoral, tem um número, e o ano foi colocado por equívoco, que houve equívoco também no Ministério Público, de 2018, apurou esse procedimento preparatório, inclusive tem como resumo, analisar eventual abuso de poder econômico ou político nas eleições de 2018, decorrente da utilização da estrutura da Prefeitura de Itabaiana para favorecer a candidatura ao cargo de deputado estadual de Talisson, certificar, cassou o mandato de Talisson. Pronto. Eu prossigo dizendo, esse procedimento apurou a configuração da prática de abuso de poder por utilização da estrutura da municipalidade de Itabaiana, um dos maiores municípios de Sergipe, conduzida pelo pai Valmir, em prol do seu filho, Talisson, conforme assim se narrou na inicial da AGE. E os fatos apurados e ora indicados, tanto relacionados à administração pública como averiguados durante a campanha do candidato investigado, apontam uma simbiose entre a conduta do administrador público, genitor do candidato, com a atuação deste na campanha eleitoral, cujo cenário ultrapassa limites de razoabilidade no apoiamento de determinada candidatura, atentando, mais uma vez, a meu juízo, contra os princípios republicano e democrático, bem como tolhendo a própria igualdade de chances entre os candidatos em disputa naquele pleito proporcional. Em suma, senhor presidente, senhores ministros, quanto a esse ponto, primeiro tema,
após detida análise dos autos, concluo que ficou amplamente comprovado que Valmir dos Santos, o segundo recorrente, prefeito do município, atuou como protagonista da campanha eleitoral do primeiro recorrente, Thalisson, seu filho, ao cargo de deputado estadual, utilizando-se a máquina pública do município em seu favor, por meio do uso da cor azul, marca da campanha eleitoral de seu filho, denominada Onda Azul, na pintura de prédios públicos, praças, escolas, canteiros de avenidas, bem como em uniformes escolares, sítios eletrônicos oficiais, publicações e eventos oficiais do município e pedindo ostensivamente votos em seu favor, com a mensagem de que iria dar continuidade ao seu trabalho. Segundo tema, alegada violação ao artigo 22, caput e inciso 14 da Lei Complementar 64. Acerca da matéria, eu reproduzo longo trecho que eu vou sumariar, os fundamentos do voto condutor trazidos no aresto atinente aos embargos de declaração. Eu vou só ler um pedaço, diz assim: sob esse aspecto, diz a relatoria, observa-se que o voto vencedor enfrentou de forma clara, expressa e exauriente a matéria questionada, indicando de forma direta e específica as circunstâncias factuais e peculiaridades do caso concreto que vieram a ensejar a gravidade reveladora do abuso de poder político e econômico. É o que se constata das provas dos autos. Diversamente disso, tanto as fotos e os vídeos constantes dos autos, como também o próprio depoimento das testemunhas, conduzem essa relatoria à compreensão de que o prefeito Valmir não poupou esforços em vincular a imagem da administração pública com o uso da cor azul à do seu filho, Thalisson. Diante desse contexto, impende concluir pela demonstração do nexo de causalidade entre a conduta de caracterização das atividades do município de Itabaiana, com a cor azul, e o apontado benefício em prol do candidato Thalisson, filho do prefeito, que inclusive logrou ser o candidato mais votado ao cargo de deputado estadual, evidenciando assim a gravidade nos fatos imputados. Prossegue. Dos excertos acima, bem como de todo o teor do voto condutor, constata-se que a questão referente à gravidade dos abusos, melhor dizendo, do conjunto de condutas abusivas, foi abordada ao longo da fundamentação. À medida que essa relatoria foi descrevendo no voto os fatos que conduziriam à configuração do abuso, foram sendo feitos diversos apontamentos voltados ao necessário sopesamento que permitiu, sem sombra de dúvidas, concluir que a série de condutas perpetradas pelo então candidato, e principalmente por seu pai, possuíam características tais a evidenciar serem graves o suficiente para atrair tanto a inelegibilidade e a cassação do diploma estabelecidos já no mencionado inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64. E prossegue, especificamente quanto à metodologia da propaganda eleitoral, que resultou em diversas condenações, também foi registrada a argumentação voltada à demonstração da gravidade da conduta, conforme se observa a seguir. Do conjunto de tais ações, também extrai-se que, de fato, a campanha eleitoral caminhou à margem da legalidade, sem o devido respeito às regras a todos impostas, revelando uma conduta abusiva com o propósito de expor desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, provocando desequilíbrio na disputa eleitoral, numa postura desprovida de qualquer preocupação em seguir as regras estabelecidas para todos os candidatos. Ou seja, além de utilizar, por meio de atuação de seu pai, a estrutura administrativa do município de Itabaiana em prol da sua candidatura, matéria discutida no tópico anterior, o candidato Thalisson não teve qualquer pudor em desrespeitar a legislação relativa à propaganda eleitoral. Como se não bastasse, no tópico referente à conclusão do voto, ficou expressamente consignado que, no caso dos autos, conforme detalhado, restaram demonstradas práticas abusivas graves o suficiente a conduzir pela configuração do ilícito descrito no artigo 22 da Lei das inelegibilidades, na medida que ofensivas ao equilíbrio de oportunidades entre os candidatos, seja pelo uso direcionado e sem disfarce da estrutura da Prefeitura Municipal de Itabaiana, comandada pelo investigado Valmir, seja pela própria metodologia de propaganda eleitoral implementada sem um mínimo de respeito à legislação pertinente. Prossegue dizendo, com isso, constatada a conduta dos investigados Valmir, na qualidade de prefeito, e Thalisson, beneficiário da conduta abusiva amplamente perpetrada por seu pai, com aptidão para desequilibrar a igualdade entre os candidatos e afetar a normalidade das eleições, imperiosa se apresenta a cassação do diploma. E, por fim, aí, concluindo esse longo trecho, que eu estou sumariando ao máximo, diz a relatoria: desse modo, não há que se falar em omissão na hipótese. Contudo, embora não se verifique situação de obscuridade,
em deferência aos princípios do dever do processo legal e da ampla defesa, entendo que a decisão embargada comporta melhor esclarecimento. E aqui a relatoria traz 5 conclusões para deixar bem claro no acordo por que tinha chegado àquele entendimento. A primeira, a apresentação de um terceiro não candidato como grande protagonista da campanha do investigado representa uma farsa inadmissível, constituindo um abuso não tolerado por causar desequilíbrio do pleito e macular a lisura e a transparência do certame. A segunda, a utilização da máquina pública da Prefeitura, sob o comando do pai prefeito, em benefício do candidato, promove inegável quebra dos princípios da impessoalidade e da moralidade pública e que essa conduta se reveste de gravidade tamanha que foi capaz de colocá-lo como deputado estadual mais votado. Terceira, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta de caracterização das atividades no município de Itabaiana com a cor azul e o apontado benefício impróprio do candidato Thalisson, ficando evidenciada a gravidade nos fatos imputados. Quarta, a campanha eleitoral do candidato se revelou uma conduta abusiva, pois teve o propósito de expor desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, desrespeitou as regras a todos impostas e provocou desequilíbrio na disputa eleitoral. E, por fim, o voto concluiu consignando que restaram demonstradas práticas abusivas graves o suficiente a conduzir pela configuração do ilícito descrito no artigo 22, Lei das Inelegibilidades, seja pelo uso direcionado e sem disfarces da Prefeitura Municipal de Itabaiana, seja pela própria metodologia de propaganda. Conclui dizendo que sobressai com clareza e evidenciação de gravidade das condutas caracterizadas do abuso de poder ensejadoras das sanções impostas de cassação e do mandato e inelegibilidade. Pois bem, senhor presidente, senhor ministro, após a leitura desse longo, mas elucidativo, no meu entender, trecho do acordo, prossigo dizendo que os recorrentes argumentam que o lapso temporal entre a padronização da pintura dos bens em Itabaiana, em 2013, e as eleições de 2018, demonstram tanto a ausência de ligação entre a pintura e a campanha eleitoral do primeiro recorrente, como a ausência de gravidade das condutas. Todavia, como já afirmado, o período de 5 anos entre a retomada da padronização da pintura na cor azul não afasta, na minha compreensão, as provas já citadas que demonstram os esforços de vinculá-la à cor da campanha eleitoral de Thalisson. Ademais, o fato das pinturas estarem sendo realizadas desde o ano de 2013, na realidade, uma forma de se pensar, reforça a gravidade da conduta, pois revela que os recursos do erário gastos durante anos de pintura de bens públicos foram oportunamente utilizados de forma a beneficiar a candidatura do primeiro recorrente, em violação ao princípio da impessoalidade e moralidade pública e em manifesto desvio de finalidade, o que levou o candidato a obter a maior votação para o cargo de deputado estadual. Na linha da jurisprudência dessa Corte, cito vários precedentes para concluir que, na espécie, ficou comprovada tanto a prática de abuso de poder político quanto econômico, pois Valmir dos Santos utilizou seu poder enquanto prefeito, bem como recursos do município, para beneficiar a campanha eleitoral do seu filho em detrimento dos demais candidatos ao cargo de deputado estadual. Ademais, ficou caracterizada a gravidade das circunstâncias do caso concreto, e aí eu cito também mais 5 elementos, porque houve o uso indevido da máquina pública, houve multiplicidade de condutas, os recursos do erário foram gastos desde 2013 na pintura, o que veio a beneficiar a candidatura do primeiro recorrente, em violação ao princípio da impessoalidade, a procedência de ao menos 20 representações, que foram aqui contestadas como sendo 14, e também qualificadas como de menor relevo, mas aqui eu realmente trago a informação que eram adesivos, sim, uma era um carro de som, outros são adesivos, mas adesivos que já tinham sido banidos pela Justiça Eleitoral, porque traziam conteúdo exatamente que vinculava pai e filho. Então, não é só a colocação equivocada no veículo, mas sim o conteúdo. E, por fim, também um desequilíbrio na igualdade entre os candidatos, tendo em vista que os concorrentes do primeiro recorrente ao cargo de deputado estadual não foram beneficiados com o mesmo tipo de estratégia. Não bastasse, prossigo eu, os recorrentes argumentam que o dever de impessoalidade da administração pública, mencionado pela Corte de origem, diz respeito exclusivamente a atos de improbidade administrativa, cuja competência para julgamento não é da Justiça Eleitoral. Tal argumento, contudo, é totalmente divorciado dos fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que não houve condenação por ato de improbidade administrativa na espécie. Na realidade, a Corte de origem apontou que a reiterada não observância do artigo 37
da Constituição, implicou ofensa à lisura do pleito e à igualdade dos candidatos. E anote-se nesse sentido que o artigo 74 da Lei 9.504 é expresso ao dispor que configura, sim, abuso de autoridade para os fins do disposto no artigo 22 da Lei 64, a infringência do disposto parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. Ademais, vale ressaltar, quanto ao ponto, que a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a Justiça Eleitoral tem competência, sim, para analisar condutas que caracterizam atos de improbidade administrativa, quando tais atos estão relacionados ao pleito e são configuradores de ilícitos eleitorais. Cito precedentes. Já me encaminhando para a finalização do voto, senhor presidente, eu entro no terceiro e último tema, alegada violação ao princípio da legalidade, da liberdade de convicção política, pois não haveria dispositivo legal que estabeleça limites entre pai e filho na política e é vedada a condenação por presunção. Os recorrentes defendem ser plenamente lícita a participação do pai prefeito na campanha eleitoral de seu filho, não existindo vedação legal para que ele participe de qualquer ato político acompanhado do filho candidato e que divulgue essa participação nas redes sociais. Sustenta que qualquer restrição ao apoio que um pai prefeito pode dar ao seu filho candidato deve ser expressamente prevista na lei. Argumentam ainda que normas que versam sobre figura do abuso de poder possuem natureza sancionatória e, por restringirem o exercício do direito fundamental, devem ser interpretadas de maneira restrita. Todavia, como muito bem observou a Corte de Origem, não considera ilegal a participação do pai na campanha do filho, e nem de atores na campanha de quem quer que seja. Com efeito, um determinado candidato pode ser apresentado à sua comunidade por alguém que o referencie, seja um familiar, um colega de profissão ou alguém que ocupe algum cargo político que possa dar recomendações a seu respeito. Entretanto, e aí eu ressalto, tal participação não pode vir a gerar desequilíbrio na disputa eleitoral, causando exposição desproporcional de um determinado candidato em detrimento dos demais. Sobre a questão, inclusive, tenho como corretos os fundamentos do acordo regional e eu peço venha para uma leitura. É um trecho muito breve. Em respeito aos princípios da publicidade, da transparência, da igualdade de oportunidades e do equilíbrio do pleito, não se admite que um terceiro não candidato seja apresentado como grande protagonista da campanha de um candidato. Admitir-se algo do tipo seria avalizar uma farsa, uma montagem com o objetivo de enganar o eleitorado, que, em hipótese assim, estaria sendo conduzido a acreditar que o voto dado a um determinado candidato significaria o mesmo que o voto dado a uma figura amplamente conhecida, mas que não iria exercer, ao menos de direito, o mandato pleiteado. Na espécie, a figura do pai prefeito, corriqueiramente apresentado na campanha do filho candidato como alcaide, que muito teria feito para a comunidade itabaiana, representa um excesso à liberdade de expressão, desequilibra o pleito, um abuso não tolerado num sistema que, consoante já registrado, busca preservar a igualdade de oportunidades, a lisura e a transparência. Não se trata de proibir que o pai apoie a candidatura do filho, e sim de reconhecer que, ao se colocar como protagonista da campanha do filho, utilizando inclusive a máquina pública sob seu comando, promove inegável quebra dos princípios da impessoalidade e da moralidade pública, bem como promove influência lesiva no resultado eleitoral a atrair a decretação da inelegibilidade por violação ao já referido dispositivo legal. Deveras colocar a estrutura do município à disposição da campanha eleitoral do filho e, pior, apresentá-lo praticamente como se ambos representassem uma única figura pública, consiste em conduta de gravidade tamanha que foi efetivamente capaz de catapultar um jovem filho de prefeito, que nunca havia disputado qualquer eleição, à condição de deputado estadual, e aqui eu fecho as aspas. Eu digo que podemos até lembrar de casos onde há um apoio direto, o caso do presidente Lula apoiando o candidato, ex-presidente Lula apoiando o candidato Haddad, mas não havia o exercício do cargo público, não havia a possibilidade do uso da máquina pública, do dinheiro público, do abuso de poder, do abuso de poder econômico, então, político ou econômico. Então, são casos distintos. Aqui, o que se pugna, o que o TRE colocou como expresso é que esse apoiamento ele foi explícito, desproporcional e, evidentemente, utilizando recursos públicos para tal.
Prossigo. Em sendo assim, digo eu, como bem afirmou a Corte de origem, o protagonismo de Valmir na campanha de seu filho, por meio de sua participação direta em atos de campanha, do uso de seu cargo de prefeito municipal, bem como de recursos no município a fim de beneficiar sua candidatura e da veiculação de atos de propaganda eleitoral, considerados irregulares pela Justiça Eleitoral em inúmeras representações, caracterizou, na minha compreensão, abuso do poder político e econômico, gerando desequilíbrio na disputa ao cargo de deputado estadual, em violação aos princípios da impessoalidade, da moralidade pública, da lisura do pleito e da igualdade entre candidatos. Por todas essas razões, senhor presidente, senhores ministros, nego provimento ao recurso ordinário de Thalisson e de Valmir, mantendo o acórdão regional que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, cassando o mandato do primeiro recorrente e decretando a inelegibilidade de ambos pelo período de 8 anos a contar das eleições de 2018. E uma nota final é que, se acaso essa conclusão seja acatada pela Corte, voto ainda no sentido de que se comunique tal decisão ao TRE sergipano para o cumprimento imediato das sanções nos termos do parágrafo 1º do artigo 257 do Código Eleitoral, inclusive para fins de retotalização dos votos na linha da atual jurisprudência dessa Corte. Peço desculpas pelo alongado do voto, mas como a RO e as sustentações foram muito bem manifestadas da tribuna, eu julguei que isso seria o mínimo a ser apresentado para essa Corte. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, ministro Sérgio Banhos, que, como relator, nega provimento ao recurso ordinário, mantendo